Olá pessoal, eu vou falar a segunda parte desse livro aqui, Introdução ao Novo Testamento, do Helmut Küster. Já fiz a primeira parte, agora eu vou falar de mais alguns tópicos aí tratados nesse livro, né? Bom, ele fala da questão da invenção do pergaminho. Em 185 a.C., o rei Eumenes ele iniciou em Pérgamo a indústria do pergaminho, o que contribuiu para a maior difusão do livro. No entanto, segundo Plínio em História Natural, o uso do pergaminho já havia se difundido na Anatólia, antes do seu uso em Pérgamo. Segundo Plínio, Eumenes havia feito uma requisição de grandes quantidades de papiro egípcio para sua nova biblioteca em Pérgamo, né? Mas o Ptolomeu V do Egito, ele vetou a compra, porque ele não queria que a biblioteca em Pérgamo superasse a sua biblioteca em Alexandria. Então, ele acabou servindo de impulso para que Pérgamo desenvolvesse o pergaminho, buscasse a inovação do pergaminho. O velino era o nome de um pergaminho particular muito fino, feito de pele de vitelo. Tá? Os principais produtos exportados pelo Egito na época, na antiguidade, né, eram grãos e papiro. Quando o papiro teve restrições de exportação no Egito, os mosteiros e conventos o substituíam pelo pergaminho, de resistência e qualidade superior, permitindo o uso de técnicas como a iluminura, que dificilmente poderiam ser feitos com papiro, que também podia ser escrito com os dois lados da folha, que também não era muito comum no papiro. Daniel Burstein observa que os rolos de papiro ou pergaminho eram rebobinados, de modo que um rolo médio poderia medir 12 metros. O lado da escrita do papiro, denominado recto, tinha as tiras dispostas horizontalmente, enquanto o verso tinha as tiras verticalmente. Então era tipo um trançado, né? O papiro de formato tipo um trançado. Então, escrever no verso era mais difícil. Dessa forma, o papiro estava melhor adaptado à utilização na forma de rolo, pois apenas um dos lados era usado para escrita. Nos códices, os códices foi uma invenção posterior, que é o formato de um livro, né? Que se difundem na época do cristianismo, os dois lados eram usados para escrita. Entre os papiros do século II, a maioria dos códices é cristã, enquanto os textos judaicos e pagãos eram escritos na forma de rolo. Isso até favoreceu a difusão dos textos cristãos, né? Nos rolos em que os dois lados eram usados para escrita, o que era menos comum, eram conhecidos como opistógrafos. Então, rolo com dois lados era menos comum. Talvez o Apocalipse 18:5, quando se refere aos pecados da Babilônia terem se acumulado até o céu, talvez ele esteja se referindo ao tamanho alcançado pelos escritos na forma de rolo. Quer dizer, os pecados se estenderam até o céu. Talvez esteja se referindo a esse rolo, né? Que era comum. Calímaco se queixa do manuseio dos rolos excessivamente grandes. Imagina manipular um rolo de 12 metros. Se você quisesse ler uma coisa no meio, né? Ia ser um negócio complicado. Cada vez que um livro era lido, isso implicava desenrolar e rebobinar, o que invariavelmente levava a desgaste e danos. Tá? Outro ponto que o livro vai abordar é a questão do farisaísmo. Tá? Entre os fariseus na época de Jesus, ele cita aí dois rabinos que se destacaram, que foi o Hilel e Shammai. O Hilel ele era liberal. E isso se tornou uma marca na interpretação rabínica da lei, que buscava tornar o cumprimento da lei algo possível. Tá? Para tanto, eles utilizavam uma interpretação mais flexível da lei, a que denominam halaká, que significa como se deve caminhar, que está em total conformidade com o espírito do helenismo. Olha a fusão entre judaísmo e helenismo aí. Shammai, o outro rabino, por sua vez, marca uma posição
conservadora, severa, nacionalista da Torá. Existe uma anedota que permite analisar essa diferença de perspectiva dos dois, né? Então, um pagão, ele chegou perto do Shammai e disse assim: olha, eu vou me converter ao judaísmo caso você conseguir explicar toda a Torá no intervalo de tempo que eu consigo ficar aqui em uma perna só. O cara foi com esse pererê, né? Com uma perna só. Não vai conseguir ficar muito tempo, né? Então você tem só esse tempo aí para explicar a Torá para mim, toda. Aí o Shammai chegou e simplesmente agrediu o cara. Falou assim, que não tolerava perguntas imbecis. E mandou o cara correr. Esse mesmo cara fez a mesma pergunta para o Hillel. O Hillel respondeu, bom, é simples. Não faça ao próximo o que lhe parece odioso. Está aqui a Torá completa. Tudo mais não passa de comentários. É interessante que essa passagem, né, ela tem uma similar nos evangelhos, né? Então, uma influência aí de Hillel. O fariseu Paulo, que se refere à sua experiência mística de ascensão celestial da alma, em 1 Coríntios 12, versículo 1, sugere que entre os fariseus havia espaço para o desenvolvimento de um misticismo judaico, que possivelmente influenciou o gnosticismo cristão e o misticismo rabínico da Cabala, que vieram depois, tá? Tanto a Cabala quanto o gnosticismo cristão. Mas esse misticismo judaico aparentemente já está presente aí em Paulo, tá? Então essa é a perspectiva aí do judaísmo aí que ele traz aí. Helmut Köster destaca que é inútil perguntar se o gnosticismo deriva do judaísmo, o que é bastante improvável, tendo em vista o rigor monoteísta do judaísmo, né? Assim também como do cristianismo, que parece não haver espaço para as crenças dualistas. Muito embora textos como a Sabedoria de Salomão, que retrata o homem sábio desprezado pelo mundo, ele traz elementos ali que se aproximam do gnosticismo. Com relação ao dualismo iraniano, persa ou de alguma outra tradição do Oriente, a influência desse dualismo iraniano, persa ou de alguma tradição do Oriente no cristianismo é uma mera suposição, sem comprovação factual. Tá? Segundo Helmut Köster. Segundo Helmut Köster, o cristianismo, que começou nos momentos iniciais do período imperial romano, entrou no mundo romano como uma religião helenística, especificamente como herdeira de uma religião judaica já helenizada. Né? Se lembra lá do Hillel, que já tinha lá uma influência? Temos também Philon de Alexandria, que eu falei em outro vídeo, também uma influência helenística. Então, o cristianismo vai entrar nisso aí, que não está seguindo já uma tendência dentro do judaísmo. Essa influência do mundo greco-romano está presente desde o início do cristianismo primitivo, por exemplo, como se nota nas cartas de Paulo, pois em sua época todos os judaísmos já estavam bastante helenizados, de modo que não há como separar Paulo desse contexto. Então, Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Ele está no mundo grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Já estamos falando de comunidades já bastante helenizadas. Né? O N-Mix, porém, adverte que seria um erro enquadrar Paulo às correntes existentes do judaísmo rabínico. Né? Existem evidências desse helenismo em Paulo? Sim, Paulo citou diretamente trechos da comédia de Menandro, ou Eurípides, como consta em 1 Coríntios 15, 33. Existem pinturas encontradas nas paredes de algumas casas em Éfeso que mostram que essas comédias elas ainda eram bastante populares. Paulo também cita o filósofo Epimênides e o poeta Arato, em Atos 17, 28. Segundo Helmut Köster, a criação de asilos de pobres
orfanatos e hospitais se deve aos primeiros imperadores cristãos e é consequência da influência direta das igrejas cristãs. Nós estamos falando já de um período um pouco mais avançado, né? Está falando de imperador cristão, isso já é século IV em diante, né? No século XIX, alguns autores argumentaram pela similaridade da igreja primitiva cristã com os collegia tenorium comuns, ou as associações funerárias romanas, que parece ter alguma evidência indireta, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,13, tá? Que discute o batismo em favor dos mortos. Então, as primeiras comunidades cristãs parece que tinham uma similaridade muito, muito grande com esses grupos que cuidavam dos funerais das pessoas pobres que não tinham recursos. Nas comunidades cristãs, uma mostra dessa nova lógica comunitária era a maior participação das mulheres e membros das classes mais baixas. Um desses escravos libertos, Calisto, era administrador de um cemitério em Roma, tendo chegado ao cargo de bispo no século III. Helmut Köster destaca que escravos cristãos atuavam como presbíteros e diáconos em igrejas cristãs. Agora é interessante que o Hipólito questiona a integridade de Calisto, por ser ex-escravo, ao acusá-lo de ter se apropriado dos recursos de sua igreja destinado a órfãos e a viúvas. Embora Calisto gozasse de prestígio como mártir da igreja, Hipólito decidiu romper com a igreja de Roma por causa disso. Calisto chegou a bispo, ao cargo de bispo. Na carta de Plínio a Trajano, ele relata escravas exercendo funções religiosas em igrejas cristãs. Helmut Köster destaca que a proporção de materiais judaicos nos papiros mágicos gregos, os papiros mágicos gregos já é um texto posterior, já estamos aí no século IV, é surpreendente, certamente está relacionado com as atividades exitosas dos magos judeus e com a ampla distribuição de livros de magia judaicos, frequentemente com o nome de Salomão. Helmut Köster destaca que o Evangelho de Marcos usa fórmulas em aramaico, como abre-te, 7,34, e levanta-te, Marcos 5,41, que se aproximam das fórmulas encontradas nos papiros de magia e escritos gnósticos. Bom, essas palavras, abre-te ou levanta-te, está um pouco longe do que está nos papiros mágicos gregos, né? Assim, que foi um pouco de forçação aqui do Helmut Köster, sem falar que os papiros mágicos gregos são bem posteriores ao Evangelho de Marcos, né? Asclépio, ele é mencionado por Homero como sendo um grande médico, porém somente nos séculos 3 e 4 a.C. é que seu nome vai ganhar um culto popular. Asclépio é associado à cura na Ilíada, em que o herói teria aprendido a produção de medicamentos com o centauro Quiron. Um culto de Asclépio em Epidauro data do século 6 a.C. O santuário de cura como Asclépio alcançaram apogeu e popularidade nos séculos 1 e 2 da Era Comum. Olha, bem dentro da época de Jesus. Então, Jesus está ali fazendo as suas curas enquanto as pessoas iam no templo de Asclépio. Em torno dos templos dedicados a Asclépio, os Asclepions, como os encontrados na cidade de Epidauro, no Peloponeso, reuniam-se diversos doentes em busca de cura. E a presença de inscrições votivas revelam que muitos deles encontravam sucesso. Helmut Köster refere-se a registros com mais de 300 santuários destinados a Asclépio no período romano. Nos Asclepions, em Pérgamo, foram encontrados associados uma biblioteca, um teatro, e espaços para banhos, ou seja, o negócio não era só para cura, era um centro comunitário ali, né? Um centro de cultura. Os doentes permaneciam à noite em um dormitório e esperavam que o Deus lhe aparecesse em sonho
eles prescrevessem o tratamento indicado. Logo que acordavam, eles contavam seu sonho para o sacerdote lá, para o augure, né? E eles liam o sonho. Ah, não, você está precisando tomar esse remédio aqui, pelo sonho. E aí vinha a cura. Então, veja, existe um paralelo de cura, no entanto, as curas de Jesus, elas seguem uma abordagem totalmente diferente. Né? Não tem sonho, não tem medicamento, e é uma abordagem bastante distinta dessa aqui dos Asclepions. É isso então. Muito obrigado, então.